Racismo na primeira infância. Meus amigos, é um tema delicado sobre o qual precisamos falar, não só pela importância social do tema, mas pelo modo como as provas têm se comportado, né? E aqui, a começar o assunto, se nós pensarmos, nós temos dois temas referentes às vulnerabilidades que são absolutamente relevantes e estão interseccionais aqui, né? A ideia de interseccionalidade de vulnerabilidades talvez hoje seja a crista da onda em cobrança de provas, né? De um lado, a temática da discriminação racial, que envolve aí a vulnerabilidade das pessoas negras e pardas, e do outro lado, a primeira infância, envolvendo a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, lembrando que primeira infância aqui para nós são as crianças de 0 a 6 anos ou os primeiros 72 meses de vida, tá? Por que desse tema? Tá? Eu trouxe esse tema verdadeiramente em razão de uma pesquisa que o Datafolha fez recentemente, mostrando o racismo na primeira infância, e até de certo modo, porque era algo que eu queria, sobre o qual eu queria falar com vocês em algum momento, porque houve no Brasil algumas situações de racismo envolvendo crianças sendo divulgadas, e tem também um vídeo sobre o qual nós vamos reagir daqui a pouco, falando sobre a situação ou retratando uma situação absolutamente vexatória lá nos Estados Unidos, tá? Mas vamos por partes, e aqui para a gente começar a nossa brincadeira, dá uma olhada como veio a pesquisa do Datafolha, né? A pesquisa do Datafolha, ela é interessante porque ela demonstrou o seguinte: 1 a cada 6 crianças relata ter sofrido racismo, ou seja, 20%. 20% era um pouco menos, mas 1 a cada 6. Tá? E aí, quando se vai coletar, né, aonde esse racismo aconteceu, 54% foram em situações de ambiente escolar, 42% em parques e praças públicas, 20% no próprio condomínio, ali na vizinhança, 15% no ambiente familiar. São justamente os espaços de convivência familiar. Quando eu dou uma aula de ECA, um dos principais direitos fundamentais que nós falamos é o direito à convivência familiar e comunitária. E é onde a criança está se desenvolvendo e é onde ela está formando a sua personalidade, é onde ela deveria ser acolhida, abraçada para que se desenvolvesse, ela é vítima de racismo. Isso é um problema gigantesco. E você vai ver daqui a pouco que isso acaba por afetar sobremaneira a criança, sobremaneira o adolescente. Claro que aqui eu estou olhando para a criança ali nos seus primeiros anos de vida, né? Só para fazer um ajuste aqui, né? Primeira infância 0 a 6, criança até 12, adolescente de 12 a 18. Tá? Para contextualizar um pouco melhor o tema, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, né, a situação do Legend Whittaker, uma criança que completou 6 anos. Uma professora da Floral Avenue Elementary School, uma escola lá nos Estados Unidos, convoca a turma canta parabéns para o Legend, e depois a professora falou assim: eu fiz uma versão especial para vocês. Dê uma olhada no vídeo. Would you like the funny song now that I sing to you? Okay, goes like this. Happy birthday to you. You live in the zoo. You look like a monkey and you smell like one too. Notem, pessoal, que absurdo a situação. A própria professora compartilhou o vídeo com a mãe do Legend. E aí, a mãe, né, relata que o filho disse que ficou magoado é pouco, né? Envergonhado, se sentiu humilhado, não desejava nem sequer voltar mais à escola. A criança foi trocada de classe. Há uma investigação, ou houve uma investigação, não tenho notícias recentes. Ao que parece, né, haverá ali algum tipo de desfecho disciplinar para a professora, mas enfim. Né? É relevante a versão repressiva? Sim, mas no final do dia o dano está dado. É justamente no momento em que essa criança precisa de maior acolhida, que ela está formando a sua personalidade, e é por isso que a proteção da primeira infância foi destacada dentro do ECA, como algo importante, algo para o qual nós devemos dar atenção, porque ela está formando a sua personalidade que vai ditar todo o seu caráter, o que ela vai ver, as experiências que ela vai ter, os traumas que ela carregará, né? Nós gostamos de dizer que nós somos como somos por causa dos traumas que os nossos pais nos impuseram, e nós estamos certos. E eu hoje, como pai, minha principal responsabilidade é não traumatizar o meu pequenininho, só que a gente um pouco traumatiza também. E aí você vem e expõe uma criança a uma situação de racismo deste modo. Isso é um absurdo. Tá bom, professor, mas e aí? Precisamos reformar o ordenamento? O que a gente faz numa situação como essa? Veja,
Quando eu olho para a proteção, e aqui que é o aspecto mais relevante para se discutir isso em termos de prova de concurso público, e quem sabe até por uma questão discursiva, é você entender que nós temos um marco jurídico internacional. Tá? Veja, nós temos um marco jurídico internacional. E esse marco jurídico internacional é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Uma convenção da ONU absolutamente relevante. É um tratado internacional de direitos humanos, tem extrato supralegal, é considerado grande marco jurídico porque foi o primeiro documento. Tem uma vertente repressivo-punitiva, tem uma vertente promocional. Eu não trouxe aqui, mas eu falo para vocês, até porque esse documento é o marco. Ele sempre vai ser referenciado, ele é do sistema global. Quando eu olho para o meu mundinho Brasil aqui, nós estamos inseridos no sistema da OEA. E dentro do sistema da OEA nós temos o quê? A Convenção Interamericana. Ah, professor, mas tem uma convenção da ONU e tem uma convenção da OEA. Perfeito, as duas tratam de temas de forma razoavelmente semelhantes, exato. A da ONU, então, ela é o marco legal, ou o marco jurídico internacional, porque ela é a primeira, exato. Tá, por que da OEA é importante? Só por uma razão, por isso que eu resolvi falar aqui. Porque, diferentemente da Convenção da ONU, a Convenção Interamericana ela foi internalizada em nosso ordenamento com status constitucional. Isso. Ela passou pelo aquele rito lá do artigo 5º, parágrafo 3º, de dupla votação nas duas casas do Congresso Nacional, e ela tem status de emenda constitucional. E, muito provavelmente, quem sabe se a gente voltar a este vídeo daqui a alguns bons anos, uns 3, 5 anos, talvez, nós tenhamos passado pela evolução tal como aconteceu com a pessoa com deficiência. Ó, para tudo e olha para mim. Presta atenção, larga o teu celular que você já está perdendo o foco, né? É assim hoje em dia, né? É muito fácil a gente se dispersar. Pensa só. Em 2009, nós tivemos a Convenção de Nova York sobre a pessoa com deficiência. Em 2009 para 2010, nós fizemos a internalização desta convenção e ela tem status constitucional. Foi a primeira convenção com status constitucional dentro do nosso ordenamento. A partir daí, houve um esforço, dada a supremacia que ela assume, porque ela foi lá para o bloco de constitucionalidade, para que a gente viesse ajustando o nosso ordenamento interno às normas internacionais. Ou essa norma internacional que passou a ter caráter constitucional dentro do nosso ordenamento. Resultado foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você hoje vai fazer uma prova, o Estatuto é cobrado, você vai ver que nós tivemos uma ampla evolução na proteção do direito das pessoas com deficiência. Você vê isso, pessoal, em no meu mundo aqui dos concursos públicos, isso fica muito presente, no seu mundo também que está aqui estudando para concurso público. Duvido que você não tenha, durante a sua jornada, em algum momento, se deparado com o estudo do Estatuto. Talvez a mesma coisa vá acontecer em relação aqui à tratativa da discriminação racial. Por quê? Porque agora a convenção, para nós, ela é constitucional. Ela fará um esforço de ajuste. Vai dizer, professor, mas nós já não temos o Estatuto da Igualdade Racial? Sim, temos sim. E quando você olha aqui, o Estatuto da Igualdade Racial é o nosso marco jurídico legal interno. Ele trata bem da verdade da efetivação da igualdade de oportunidades, né, olhando para o aspecto da isonomia material. Ele trata da defesa dos direitos étnicos, ele trata do combate à discriminação e à intolerância racial. Entretanto, agora nós temos ainda mais autoridade normativa, porque é norma que está no bloco de constitucionalidade, para quem sabe impor reformas ao Estatuto da Igualdade Racial, para que o tratamento contra o racismo seja ainda mais intencional, ainda mais assertivo. Eu acredito que isso vai acontecer, certo? Mas aqui é a opinião minha, a gente volta a ver isso ao longo do tempo. Fato é que temos um marco jurídico internacional, temos um marco jurídico interno, certo? Beleza. Professor, mas dado que temos hoje, nós conseguiríamos fazer frente a essas situações dessa dupla, né, vulnerabilidade de racismo na primeira infância? Sim. Só que para você entender um pouco melhor isso, eu quero ainda que você dê uma conferida nesses aspectos. Tá? Isso aqui são aspectos levantados pela ciência, pessoal, não é um achismo. Tá? Não é o que eu acho, não é ideologia minha. Eu fico puto da cara quando começo com essa história de ideologias e tal, a galera vem me xingar, é a esquerda, é a direita, a gente esqueçam isso. Isso aqui são dados, tá? Que dados são esses? Tá? Na primeira infância, você expor uma criança ao racismo, ele é ainda mais impactante porque gera o que se chama de um estresse tóxico. Basicamente, você hoje, eu aqui com meus quase 40 anos de idade, cara, eu tô velho, eu tenho capacidade de ser mais tenaz, mais resiliente. Pode me dar porrada, eu vou apanhar, eu vou sofrer, mas eu vou ter melhores condições de resistir. Eu vou ter mais capacidade de resistir a este ambiente estressante. Eu sofrerei menos os efeitos. A criança não. A criança ela está toda desguarnecida, ela está toda desprotegida.
ainda mais nos seus primeiros 6 anos de vida. Há estudos que demonstram que há um comprometimento do seu desenvolvimento físico e também socioemocional. Há um prejuízo à sua regulação emocional, a pessoa fica mais vulnerável, e isso vai repercutir na adolescência, na sua vida adulta. A dificuldade de aprendizagem, ela se fecha no problema e não consegue estudar. Gente, vamos olhar para o nosso micromundo. Quantas vezes você estava com um problema na tua família, algo que aconteceu de saúde com alguém, ou alguma preocupação, você senta para estudar, você estuda, mas não estuda. Agora você pense na criança que toda vez que for à escola fica revivendo aquilo, os coleguinhas ficam fazendo chacota, ela sofre algum tipo de bullying, ela fica pensativa, ela olha para a professora, ela lembra, o conteúdo vai para onde? Para os ares. Isso é evidente, né? Isso é evidente. Né? E prejuízo também à sua autoestima de longo prazo. O que nós temos, portanto, pessoal? Né? Um efeito ainda mais deletério dada a dupla vulnerabilidade, dada a interseccionalidade destas vulnerabilidades. Ok? Tá. E aí o que podemos fazer? Primeiro ponto, repressão e punição. Repressão lá à professora, repressão ao discriminador, isso é absolutamente relevante para se dar uma resposta e também para se mostrar o efeito pedagógico disso, né, diante dos demais. Você vê, ó, se vocês forem discriminadores, racistas, vocês também vão se dar mal. Formação de profissionais, né? Olha para a educação, precisamos de profissionais, temos muito bons profissionais formados que são sensíveis à situação, mas cada vez essa formação tem que vir de forma mais assertiva e intensa. E a educação em direitos humanos. Quando se fala aqui em educação em direitos humanos, gente, eu quero que você pense que essa educação em direitos humanos ela tem que ser muito ampla. Ampla a ponto de ser feita para o professor, para a sociedade de um modo geral, para as famílias, até mesmo para esse, não pela criança, a criança vai ter pouca capacidade de discernimento, mas para o adulto. Inclusive o nosso ordenamento neste ponto, ele tem um cuidado interessante. Por quê? Porque ele está lá no Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, né, nessa ideia de educação em direitos humanos, a obrigatoriedade de que durante o ensino fundamental e durante o ensino, deixa eu pegar uma marcadora aqui, o fundamental e o ensino médio, tanto escola pública como privada, é obrigatório o estudo de história geral da África e história da população negra no Brasil. E ali depois tem alguns critérios, eu não vou entrar tanto no critério porque não é bem o objetivo do vídeo que aqui estamos trazendo, mas para mostrar o seguinte, sim, nós temos meios de promover essa educação em direitos humanos para que nós consigamos circunscrever melhor esse tema e os efeitos não aconteçam, para que nós não venhamos ter racismo, né, na primeira infância. Tá? O objetivo do vídeo era esse, pessoal, dizer para vocês o seguinte, tema que pode ser explorado, deve ser explorado em provas com certeza. Tema que diz respeito à possibilidade de ser cobrado numa discursiva, com certeza. E para você raciocinar que cada vez mais o que está acontecendo na sociedade, esses dados que são divulgados, eles são relevantes se você, como quem vai fazer prova e não vai perder questão na parte dos direitos humanos, na parte das vulnerabilidades, vai ficar antenado a essa realidade. Beleza? Show! Era essa a mensagem de hoje. Se gostou, deixa o seu joinha. Se não se inscreveu, se inscreva. Qualquer comentário, coloca aqui que a gente discute depois. Valeu!